Ela foi rejeitada por ter uma filha, mas quando o dono da empresa a viu, fez algo inesperado. Você acredita que o amor supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Helena já estava acordada há 15 minutos, fitando o teto rachado do quarto. O estômago revirava de nervosismo. Hoje era o dia da entrevista na Montenegro Incorporações, uma das maiores construtoras da cidade, e ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar essa oportunidade. Saltou da cama e correu até o banheiro minúsculo, onde se arrumou com os poucos recursos que tinha. O terninho cinza que comprara usado no brechó estava bem passado e cheirava a amaciante barato. Não era o ideal, mas era o que conseguia. Aplicou uma maquiagem simples, prendeu os cabelos em um coque baixo e se olhou no espelho. Parecia profissional o suficiente. Mãe? A voz sonolenta de Isadora ecoou do quarto. Helena fechou os olhos por um momento. A babá havia cancelado, na véspera, alegando problemas de saúde, e ela não tinha com quem deixar a filha de 4 anos. Pensou em remarcar a entrevista, mas sabia que oportunidades como essa não apareciam 2 vezes. Já vou, amor, respondeu, forçando um tom tranquilo. Preparou rapidamente um café com leite para Isadora e um sanduíche para o lanche. Vestiu a menina com o vestidinho mais bonito que tinha, um azul marinho com pequenas flores brancas, e penteou seus cachos escuros com carinho. Onde vamos, mãe? A mamãe tem uma entrevista muito importante hoje, e você vai comigo. Mas precisa ser uma menina muito comportada, tá bom? Isadora assentiu com seriedade, como se entendesse a importância do momento. O metrô estava lotado no horário de rush. Helena segurava a filha com força, tentando protegê-la da multidão que empurrava para todos os lados. Com a mão livre, folheava as anotações que havia feito sobre a empresa, memorizando dados sobre os projetos recentes da Montenegro Incorporações. Mãe, tô com fome, murmurou Isadora, agarrando-se à saia da mãe. Já chegamos. Princesa, aguenta só mais um pouquinho. Helena sentia os olhares curiosos dos outros passageiros. Uma mulher jovem, vestida formalmente, carregando uma criança no metrô às 8 da manhã, certamente chamava a atenção. Tentou ignorar os sussurros e se concentrar no que diria na entrevista. O edifício da Montenegro Incorporações se erguia, imponente na região central da cidade, com suas linhas modernas e fachada de vidro espelhado. Helena parou na calçada, inspirou fundo e ajeitou a alça da bolsa no ombro. Isadora, lembra do que conversamos? Você vai ficar quietinha enquanto a mamãe conversa com as pessoas importantes, tá bem? A menina acenou, impressionada com o tamanho do prédio. No saguão de mármore, Helena se dirigiu à recepção. A jovem loira, atrás do balcão, a olhou, de cima a baixo, seus olhos parando na criança com evidente desaprovação. Bom dia, tenho entrevista marcada para as 9 horas com a gerência de recursos humanos. Helena Silva. A recepcionista consultou o computador com má vontade. Ah, sim, 12º andar, mas... Hesitou, olhando para Isadora. Não sabia que traria uma criança. Houve um imprevisto com a babá. Não vai atrapalhar, eu garanto. Bem, não é procedimento normal. A moça entregou a credencial de visitante com relutância. Elevador à direita. Helena agradeceu e se dirigiu aos elevadores, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores dos funcionários que circulavam pelo saguão. Alguns sussurravam entre si, apontando discretamente para ela e a filha. Imagine só, trazer criança para a entrevista deve ser desespero mesmo. Que falta de profissionalismo. As palavras chegavam como pequenas punhaladas, mas Helena manteve a postura ereta. Havia passado por coisas piores. No 12º andar,
Tentou localizar a sala de RH quando foi abordada por um segurança corpulento. Com licença, senhora. Preciso verificar se a criança pode ficar aqui. Não é comum permitirmos menores no andar administrativo. Ela é minha filha e vai ficar comigo durante a entrevista. Não vejo problema algum. Bem, mas as normas da empresa... Que... Normas? Helena manteve a voz calma, mas firme. Não há nada que impeça uma criança acompanhada de estar em uma área comum do prédio. O segurança parecia desconfortável, claramente sem saber como proceder. Alguns funcionários se aproximaram, fingindo buscar documentos nos arquivos próximos, mas obviamente interessados no desenrolar da situação. Olha, não queremos criar problema, mas... Não há problema algum sendo criado, Helena interrompeu, sentindo a raiva crescer no peito. Minha filha está bem comportada e eu tenho uma entrevista marcada. Foi nesse momento que o elevador se abriu novamente e um homem alto, de terno impecável e cabelos grisalhos nas têmporas, emergiu do elevador. Caio Montenegro caminhava com a confiança de quem era dono do lugar, porque literalmente era. Seus olhos escuros percorreram rapidamente a cena. O segurança constrangido, os funcionários curiosos e Helena, de queixo erguido, protegendo a filha com um braço. Ele parou e observou por alguns segundos, sem dizer nada. Havia algo na postura daquela mulher que chamou sua atenção. A dignidade com que enfrentava a situação humilhante, a forma como protegia a criança sem demonstrar fraqueza. Seus olhares se cruzaram por um instante. Helena sentiu um arrepio inexplicável ao ver a intensidade daqueles olhos que a estudavam com interesse mal disfarçado. Qual é o problema aqui? A voz de Caio cortou o ar como uma lâmina, fazendo o segurança se endireitar imediatamente. Senhor Montenegro, estava apenas verificando as normas sobre menores no andar administrativo. Caio não respondeu imediatamente. Continuou observando Helena, que o encarava de volta sem se intimidar, mesmo sem saber quem ele era. Havia algo fascinante naquela mulher, uma força silenciosa que contrastava com a vulnerabilidade da situação. Deixe-a passar, disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. O segurança se afastou imediatamente, murmurando desculpas. Os funcionários se dispersaram como se nunca tivessem estado ali. Helena permaneceu parada, ainda processando a intervenção inesperada do desconhecido elegante que claramente tinha poder suficiente para resolver a situação com apenas algumas palavras. Caio acenou quase imperceptivelmente antes de seguir pelo corredor, mas não antes de lançar um último olhar para Helena e a pequena Isadora, que se agarrava à saia da mãe com os olhos arregalados. Helena respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e seguiu em direção à sala de RH, sem imaginar que acabara de ter seu primeiro encontro com o homem que mudaria sua vida para sempre. Aguardem aqui, por favor. Preciso resolver uma questão antes da entrevista prosseguir. A voz autoritária de Caio ecoou pelo corredor, fazendo os outros candidatos que esperavam na recepção de RH se entreolharem com confusão. Helena parou no meio do caminho, sem entender o que estava acontecendo. Com licença, a gerente de recursos humanos, Patrícia, apareceu na porta da sala de entrevistas com uma expressão perplexa. Senhor Montenegro, não entendi. Quero participar pessoalmente desta rodada de entrevistas, declarou Caio, ajeitando os punhos da camisa. Pode ser um diferencial para a empresa. Patrícia abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Em 15 anos, trabalhando na Montenegro Incorporações, jamais havia visto o CEO interferir diretamente no processo seletivo para cargos operacionais. Mas, senhor, são posições para assistente administrativo. Estou ciente, cortou ele, seu olhar encontrando brevemente o de Helena antes de se voltar para a funcionária.
A primeira candidata pode entrar agora. Helena sentiu as pernas bambas. Os outros candidatos a fitavam com uma mistura de inveja e incredulidade. Uma mulher de meia-idade, vestida com um conjunto roxo berrante, sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Imagina só. Deve ter algum pistolão. Talvez seja parente de alguém importante, murmurou um homem de óculos, ajeitando nervosamente a gravata. Helena segurou Isadora pela mão e entrou na sala de reuniões, tentando ignorar os comentários maldosos. O ambiente era intimidador. Mesa de vidro, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. Caio estava sentado ao lado de Patrícia, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, estudando-a com aquela mesma intensidade perturbadora. Por favor, sente-se, indicou Patrícia, claramente desconfortável com a presença do chefe. Helena puxou uma cadeira para si e acomodou Isadora ao seu lado, sussurrando para que ficasse quietinha. A menina obedeceu, brincando silenciosamente com uma bonequinha de pano que trouxera na bolsa. Então, Helena Silva, começou Patrícia, folheando o currículo impresso. Vejo aqui que trabalhou como recepcionista por 2 anos e depois teve um período em branco. Helena sentiu o coração acelerar. Sabia que chegaria a esse momento. Sim, tive que parar de trabalhar por motivos pessoais. Caio se inclinou ligeiramente para a frente, sem tirar os olhos dela. Que tipo de motivos pessoais? Perguntou com sua voz grave e controlada. Helena respirou fundo. Poderia inventar uma desculpa qualquer, mas algo na forma como ele a observava a fez decidir pela honestidade. Meu marido ficou doente, câncer. Eu precisei cuidar dele durante o tratamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia baixou os olhos, claramente desconfortável. Caio manteve sua expressão neutra, mas Helena percebeu um ligeiro franzir em sua testa. E agora? Continuou ele, sua voz mais suave. Ele faleceu há 8 meses. As palavras saíram como um sussurro. Estou voltando ao mercado de trabalho, porque preciso sustentar minha filha. Isadora ergueu os olhos da boneca como se soubesse que estavam falando sobre o pai. Helena passou a mão nos cabelos da menina, um gesto protetor e consolador. Entendo, murmurou Caio, seus dedos tamborilando quase imperceptivelmente na mesa. E por que escolheu nossa empresa? Porque vocês têm reputação de valorizar o trabalho sério e dar oportunidades reais de crescimento. Eu não estou procurando emprego temporário ou algo para passar o tempo. Preciso de estabilidade e estou disposta a me dedicar completamente para conseguir isso. A sinceridade na voz de Helena era inegável. Caio a estudou em silêncio por longos segundos, observando a forma como ela mantinha a compostura, mesmo falando de assuntos tão dolorosos, como protege a filha instintivamente, como seus olhos não fugiram do dele nenhuma vez durante toda a conversa. Vejo que não tem experiência específica em construção civil, observou Patrícia, retomando o controle da entrevista. Não tenho, mas aprendo rápido. E quando preciso de algo, vou atrás até conseguir. Helena endireitou os ombros. Sei que meu currículo não é impressionante no papel, mas posso garantir que vou me esforçar mais que qualquer outra pessoa nesta sala. Caio recostou-se na cadeira, um gesto quase imperceptível cruzando seus lábios. Havia uma determinação naquela mulher que o intrigava profundamente. Ela não estava pedindo favor ou apelando para a piedade. Estava se oferecendo para trabalhar, com dignidade e transparência. Tem alguma pergunta sobre a vaga ou sobre a empresa? Perguntou Patrícia, consultando suas anotações. Qual seria exatamente minha função e quais as expectativas para os primeiros meses? Apoio administrativo geral, organização de documentos, atendimento telefônico básico, auxílio na coordenação de projetos. Caio interrompeu com um gesto sutil de mão. A vaga pode ter potencial para evolução,
dependendo do desempenho da pessoa. Disse, seus olhos fixos em Helena. Valorizamos quem demonstra iniciativa e competência. Helena assentiu, sentindo que havia algo não dito naquela afirmação. Bem, Patrícia consultou o relógio. Acho que cobrimos os pontos principais. Agradecemos sua vinda e entraremos em contato em breve. Helena se levantou, ajudando Isadora a guardar a boneca na bolsa. Obrigada pela oportunidade. Ela estendeu a mão para Patrícia e, hesitando apenas um segundo, para Caio também. O aperto de mão dele foi firme, quente, e durou apenas um momento a mais do que seria considerado profissional. Helena sentiu novamente aquele arrepio estranho e se afastou rapidamente. Mãe, já acabou? Perguntou Isadora quando saíram da sala. Já, amor. Vamos para casa. No elevador, Helena se permitiu sentir o peso da decepção que vinha crescendo em seu peito. Tinha sido sincera demais, revelado vulnerabilidades que certamente pesariam contra ela. Os outros candidatos provavelmente tinham currículos mais robustos, experiências mais relevantes, e não carregavam o peso de uma criança para todo lado. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ela não viu Caio parado no corredor, observando os números diminuírem no display, perdido em pensamentos que ele mesmo não conseguia decifrar completamente. 3 dias se passaram desde a entrevista, e Helena já havia praticamente desistido da vaga. Estava dobrando as roupas limpas no varal improvisado na área de serviço quando o telefone tocou. O número no visor era desconhecido. Alô? Helena Silva. Aqui é Patrícia, da Montenegro Incorporações. O coração de Helena disparou. Ela se sentou na beirada da cama, tentando controlar a ansiedade na voz. Sim, sou eu. O senhor Montenegro gostaria de falar com a senhora pessoalmente. Poderia comparecer à empresa amanhã, às 14h? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Caio Montenegro queria vê-la pessoalmente? Claro, estarei lá. É sobre a vaga de assistente administrativo? Ele explicará tudo amanhã. Apenas compareça à recepção e peça para falar com ele diretamente. A ligação foi encerrada, deixando Helena com mais perguntas do que respostas. Passou o resto do dia inquieta, imaginando o que poderia significar aquela convocação. Talvez fosse para comunicar pessoalmente que não havia sido selecionada. Ou talvez... No dia seguinte, Helena teve mais tempo para se arrumar. Conseguiu deixar Isadora com a vizinha, Dona Maria, que adorava a menina e sempre se oferecia para ajudar quando podia. Vestiu novamente o terninho cinza, mas desta vez se sentiu menos ansiosa ao entrar no imponente edifício da Montenegro Incorporações. A recepcionista, a mesma jovem loira da vez anterior, a recebeu com uma expressão diferente, uma mistura de curiosidade e respeito que não havia demonstrado antes. Helena Silva para ver o senhor Montenegro, anunciou. Claro, ele está esperando. Últimos andares, elevador executivo à esquerda. Helena seguiu as instruções e se viu em um elevador com acabamento em madeira nobre e espelhos. Quando as portas se abriram no 40º andar, foi recebida por uma elegante secretária de meia-idade. Senhora Silva, sou Clara, assistente executiva do senhor Montenegro. Ele está esperando. O escritório de Caio era impressionante. Ocupava uma parede inteira de vidro com vista panorâmica da cidade, móveis modernos em tons escuros e obras de arte que Helena imaginou valer mais do que ela ganharia em anos. Caio estava de pé, de costas para a porta, observando a paisagem. Urbana. Sente-se, por favor, disse sem se virar. Helena escolheu uma das poltronas de couro em frente à mesa e aguardou. Caio finalmente se voltou, seus olhos escuros a estudando com a mesma intensidade de antes. Imagino que esteja curiosa sobre o motivo desta conversa. Confesso que sim. Ele se aproximou
e se sentou na poltrona ao lado dela, uma proximidade que fez Helena se sentir estranhamente nervosa. Não vai oferecer a vaga de assistente administrativo para você. O coração de Helena despencou. Ela assentiu, tentando manter a compostura. Entendo. Obrigada por me comunicar pessoalmente. Não terminou de ouvir. Interrompeu ele, um meio sorriso brincando em seus lábios. Não vou oferecer aquela vaga, porque tenho uma proposta diferente. Helena o encarou confusa. Preciso de uma nova assistente pessoal. Alguém em quem possa confiar completamente, que seja discreta, eficiente e que não tenha medo de trabalhar duro. Mas eu não tenho experiência como assistente executiva. Experiência pode ser adquirida. Caráter, não. Caio se inclinou ligeiramente para frente. Vi algo raro em você durante a entrevista. Autenticidade. Você não tentou me impressionar com mentiras ou exageros. Foi sincera sobre suas dificuldades, sobre seus medos, sobre suas limitações. Isso é mais valioso do que qualquer curso ou certificado. Helena sentia-se como se estivesse em um sonho, ou talvez um pesadelo. Aquilo não podia estar acontecendo. Não entendo. Por que eu? Você enfrentou aquela situação constrangedora no corredor com dignidade. Não se vitimizou, não pediu favor, não se curvou. Defendeu seu direito de estar ali sem arrogância, mas com firmeza. Ele fez uma pausa. E a forma como protege sua filha, como fala dela, mostra que é uma pessoa de princípios. Helena baixou os olhos, sentindo-se exposta sob aquele olhar penetrante. Qual seria exatamente a função? Gerenciar minha agenda, acompanhar-me em reuniões importantes, organizar viagens, lidar com questões confidenciais da empresa. Seria uma posição de alta responsabilidade. E o salário? Caio mencionou um valor que fez Helena piscar várias vezes. Era quase 4 vezes mais do que ela ganhava em seu último emprego. Mais do que havia sonhado conseguir. Isso não pode ser real, murmurou. É real, mas há condições. Precisaria estar disponível praticamente em tempo integral. Às vezes trabalhar aos fins de semana, viajar quando necessário. Seria uma mudança radical em sua vida. Helena pensou em Isadora, nas contas atrasadas, no apartamento pequeno e mal iluminado onde moravam, na geladeira constantemente vazia. E minha filha? A empresa tem um programa de auxílio creche. Podemos providenciar uma vaga em uma instituição de qualidade próxima daqui. Ou, se preferir, pode contratar uma babá. O salário permitiria isso. Era tudo perfeito demais. Helena sentia que havia algo não dito, alguma pegadinha que não estava conseguindo identificar. Por que está fazendo isso? Perguntou diretamente. Caio ficou em silêncio por um longo momento, como se avaliasse quanto deveria revelar. Porque acredito que as melhores pessoas são aquelas que já enfrentaram dificuldades reais. Você não vai trabalhar aqui por diversão ou para passar o tempo. Vai trabalhar por necessidade, com determinação. Isso é o que preciso. Helena respirou fundo. Havia algo na forma como ele a observava que a deixava desconfortável, como se estivesse sendo avaliada por critérios que desconhecia. Mas a oportunidade era real demais para ser desperdiçada. Quando começaria? Na próxima segunda-feira, se aceitar. E se eu não corresponder às expectativas? Então será demitida como qualquer outro funcionário. Não estou fazendo caridade, Helena. Estou fazendo um investimento. Espero retorno. A franqueza dele era ao mesmo tempo reconfortante e intimidadora. Pelo menos sabia onde estava pisando. Preciso pensar? Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. Helena se levantou, estendendo a mão. Obrigada pela oportunidade. Vou considerar cuidadosamente. O aperto de mão dele foi firme novamente, mas desta vez ela percebeu que durou alguns segundos a mais do que seria profissional.
Quando se separaram, Caio manteve o olhar fixo nela. Helena? Sim? Não, me decepcione. No elevador descendo, Helena tentou processar tudo o que havia acontecido. Era uma oportunidade única, uma chance de mudar completamente sua vida e dar a Isadora o futuro que merecia. Mas havia algo nos olhos de Caio Montenegro que a deixava inquieta, uma intensidade que ia além do profissional. Quando saiu do prédio, já havia tomado sua decisão. Ligaria no dia seguinte para aceitar a proposta. Não podia se dar ao luxo de questionar os motivos dele. Às vezes, na vida, apareciam oportunidades que não podiam ser desperdiçadas, independentemente dos mistérios que as cercavam. A segunda-feira chegou mais rápido do que Helena esperava. Às 7 da manhã, ela já estava no 40º andar da Montenegro Incorporações, vestindo um conjunto novo que havia comprado com o cartão de crédito. Uma calça social preta e uma blusa branca simples, mas elegante. Clara, a secretária executiva, a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, Helena. Vou apresentá-la ao ambiente e explicar suas funções principais. O andar executivo era outro mundo. Carpetes macios, móveis de design, quadros caros nas paredes e um silêncio quase reverencial. Helena se sentia como uma intrusa, cada passo ecoando alto demais em seus ouvidos. Esta será sua mesa. Clara indicou uma estação de trabalho em vidro e aço inoxidável, com computador de última geração e vista parcial da cidade. Fica estrategicamente posicionada para controlar o acesso ao escritório do Sr. Montenegro. Helena assentiu, tentando absorver todas as informações sobre sistemas, códigos, procedimentos e protocolos. Tudo era mais complexo do que imaginara. Uma coisa importante. Clara baixou a voz, assumindo um tom quase conspiratório. O Sr. Montenegro é particular sobre sua privacidade. Seja discreta sobre tudo que vir ou ouvir aqui. Durante os primeiros dias, Helena se esforçou para ser invisível. Chegava cedo, saía tarde, cumprimentava educadamente os colegas e se concentrava no trabalho. Mas percebia os olhares, os sussurros, as conversas que paravam quando ela se aproximava. Deve ter sido uma contratação política, ouviu uma executiva comentar no banheiro feminino. Ou talvez tenha alguma informação comprometedora sobre alguém, respondeu outra voz. Com essa aparência simples, duvido. Deve ser parente de algum cliente importante. Helena saiu da cabine e lavou as mãos em silêncio, enquanto as duas mulheres se calavam constrangidas. Estava acostumada com julgamentos, mas ainda doía. Caio aparecia esporadicamente em seu campo de visão. Sempre elegante, sempre controlado, sempre observando tudo com aqueles olhos escuros que pareciam decifrar segredos. Ele tratava Helena com cordialidade profissional nas primeiras semanas, mas ela sentia que estava sendo constantemente avaliada. Como está se adaptando? Perguntou numa quinta-feira, parado ao lado de sua mesa. Bem, Sr. Montenegro. Ainda estou aprendendo, mas creio que estou conseguindo acompanhar. Caio, corrigiu ele. Aqui não precisamos ser tão formais. Helena assentiu, mas continuou chamando-o de Sr. Montenegro. Manter a distância lhe parecia mais seguro. Foi na terceira semana que as coisas começaram a mudar. Caio passou a fazer pausas mais longas em sua mesa, inicialmente para verificar a agenda, mas gradualmente para conversas casuais. Como está sua filha se adaptando à nova creche? Muito bem, obrigada. Ela adora o parquinho. E você? Está conseguindo se organizar com os novos horários? Helena o estudou rapidamente, tentando identificar segundas intenções na pergunta. Sim, está tudo bem. Ele permaneceu ali por alguns segundos, como se esperasse que ela elaborasse a resposta. Mas Helena manteve sua postura reservada. Sabe, você não precisa ser tão cautelosa comigo, disse finalmente. Não entendo.
Age como se fosse perigoso relaxar a guarda, como se conversar normalmente fosse comprometer sua posição aqui. Helena baixou os olhos para o computador. Apenas tento manter o profissionalismo. Profissionalismo é importante, mas não precisa construir muros. Ela o encarou diretamente pela primeira vez em semanas. Com todo respeito, senhor. Montenegro, muros existem por uma razão, para proteger. Caio sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. Do que precisa se proteger? De ilusões, respondeu ela sem hesitar. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão pensativa. Entendo. A partir daquele dia, as conversas se tornaram mais frequentes e menos formais. Caio começou a dividir detalhes sobre projetos da empresa. Pedia sua opinião sobre questões administrativas e ocasionalmente comentava sobre assuntos pessoais. Minha mãe teria gostado de você, disse numa tarde, aparentemente do nada. Helena ergueu os olhos dos documentos que organizava. Teria? Ela também era autêntica. Não tinha tempo para jogos sociais ou falsidade. Era? Caio ficou em silêncio por um longo momento olhando pela janela. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Helena sentiu um aperto no peito. Havia dor genuína na voz dele. Sinto muito. Ela trabalhava como empregada doméstica para sustentar a mim e meu irmão mais velho. 3 empregos diferentes. Morreu de um ataque cardíaco aos 42 anos, exausta. Helena parou completamente o que estava fazendo. Essa informação mudava tudo o que pensava sobre Caio Montenegro. Eu não sabia. Poucos sabem. Não é o tipo de história que se conta em jantares de negócios. Ele se voltou para ela. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Disse que não aguentava a pobreza, que ia procurar uma vida melhor. Nunca mais voltou. Como conseguiu? Helena gesticulou vagamente, indicando o luxo ao redor. Estudei, trabalhei, lutei. Minha mãe sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Caio se aproximou da mesa dela. Reconheço a mesma determinação em você, Helena. A mesma recusa em se deixar quebrar pelas circunstâncias. Helena sentiu os olhos marejarem e piscou rapidamente para controlar a emoção. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda que não estou aqui por acaso. Nada do que tenho veio de graça. Ele fez uma pausa. E porque reconheço uma guerreira quando vejo uma. Naquele momento, Helena percebeu que os muros que havia construído começavam a rachar. Havia algo na vulnerabilidade daquele homem poderoso que ecoava suas próprias feridas. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, ela se permitiu vê-lo não como o CEO intimidador, mas como alguém que também havia perdido, que também havia lutado, que também sabia o gosto amargo da necessidade. Obrigada por confiar em mim, disse suavemente. Caio assentiu e se afastou, mas não antes de seus olhos se encontrarem mais uma vez. Havia algo não dito pairando entre eles, uma compreensão silenciosa que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Quando ele desapareceu em seu escritório, Helena ficou olhando a porta fechada por um longo tempo, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles, mesmo que ela ainda não soubesse exatamente o que. Sexta-feira, 6 da tarde. O andar executivo havia se esvaziado há 1 hora, mas Helena ainda estava em sua mesa, fingindo organizar papéis que já estavam perfeitamente organizados. O dia havia sido brutal. Uma série de reuniões tensas, clientes insatisfeitos e, para culminar, um encontro desastroso com um fornecedor que questionou sua competência na frente de Caio e 3 diretores. Não seria melhor ter alguém mais experiente cuidando deste projeto? Havia sugerido o homem de meia-idade com um sorriso condescendente que não disfarçava o desprezo. Helena havia mantido a compostura,
respondido profissionalmente. Mas as palavras ecoavam em sua mente como um martelo constante. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente não pertencesse àquele lugar. Respirou fundo e desligou o computador. Precisava de alguns minutos antes de voltar para casa e fingir normalidade para Isadora. Lembrou-se do terraço que descobrira por acaso na semana anterior. Um refúgio silencioso no último andar, usado principalmente para eventos corporativos, mas vazio na maioria dos dias. O terraço oferecia uma vista de 360 graus da cidade. As luzes começavam a se acender no crepúsculo, criando um tapete dourado que se estendia até o horizonte. Helena se apoiou no parapeito de vidro e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela exaustão dos últimos meses, pela pressão constante de provar que merecia estar ali, pela solidão que sentia mesmo cercada de pessoas o dia inteiro. Chorou pelo marido que não estava mais lá para lhe dizer que tudo ficaria bem, pela responsabilidade esmagadora de criar Isadora sozinha, pelo medo constante de falhar. Helena? Ela se virou rapidamente, secando as lágrimas com as costas das mãos. Caio estava parado na entrada do terraço, o terno levemente amarrotado após o longo dia, a gravata afrouxada. Seus olhos escuros a estudavam com preocupação genuína. "Desculpe, eu já estava indo embora", disse ela, tentando contorná-lo. "Espere." Ele bloqueou suavemente sua passagem. "O que aconteceu?" "Nada. Apenas um dia cansativo." "Helena." Sua voz era suave, mas firme. "Não minta para mim." Ela baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. "Talvez aquele homem hoje estivesse certo. Talvez eu realmente não seja a pessoa adequada para este trabalho." Caio deu alguns passos em sua direção. Ou de por causa do comentário idiota do Ferreira? Não foi idiota, foi honesto. Helena ergueu o queixo, mesmo com os olhos marejados. "Olhe para mim, Caio. Realmente olhe. Eu uso o mesmo terninho há 3 semanas porque não tenho outros. Minha bolsa é de couro sintético que está descascando. Não sei distinguir vinho caro de vinho barato. Não frequento os mesmos lugares que vocês. Não conheço as pessoas certas." "Mas e daí? E daí que não pertenço a este mundo?" As palavras saíram mais altas do que pretendia. "Cada dia que passo aqui é uma luta para provar que mereço estar nesta mesa, respirar este ar rarefeito, ganhar este salário. E estou cansada, Caio. Estou exausta de fingir que isso é natural para mim." Caio se aproximou mais, até ficar a apenas 1 metro de distância. "Quer saber por que te contratei? Porque sentiu pena de mim. Porque você é real." Sua voz tinha uma intensidade que fez Helena olhar diretamente para ele. "Naquele primeiro dia, quando você enfrentou o segurança, quando respondeu às perguntas da entrevista sem tentar ser quem não é, quando admitiu suas limitações sem se diminuir, vi algo que não vejo há anos neste ambiente." Helena permaneceu em silêncio, não confiando na própria voz. "Sabe, o que mais me impressiona em você", continuou ele, "você não está tentando se tornar igual a eles. Está tentando ser melhor sendo você mesma. Às vezes não sei se isso é suficiente. É mais do que suficiente. É raro." Caio deu mais um passo, eliminando quase completamente a distância entre eles. Helena podia sentir o calor emanando de seu corpo. O perfume sutil de sua colônia, misturado ao cheiro masculino, que era unicamente dele. "Helena, você perdeu seu marido, criou coragem para voltar ao mercado de trabalho, trouxe sua filha para uma entrevista porque não tinha opção, enfrentou o julgamento de dezenas de pessoas, adaptou-se a um ambiente completamente novo e ainda acha que não é forte o suficiente?" As lágrimas correram livres agora, mas eram diferentes. Não de derrota, mas de um alívio que ela não sabia que precisava sentir. "Tenho medo", sussurrou. "De quê?"
de me acostumar com isso, de acreditar que mereço estar aqui, e depois descobrir que estava errada, de criar expectativas para Isadora e não conseguir cumprir, de confiar em mim? A pergunta a pegou desprevenida. Helena o encarou, vendo algo em seus olhos que não conseguia decifrar completamente. Por que está fazendo isso por mim? Caio ergueu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima que escorria por sua bochecha. O toque foi elétrico, mandando ondas de calor por todo o corpo dela. Porque reconheço você, Helena. Reconheço a luta, a determinação, a recusa em se curvar, mesmo quando tudo parece impossível. Sua voz estava mais baixa agora, mais íntima. E porque há muito tempo não encontro alguém que me faça querer ser melhor do que sou. Helena sentiu o ar faltar. Havia uma intensidade no olhar dele que ia muito além do profissional. Uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Não, Caio! Ele se aproximou mais, sua mão ainda tocando suavemente seu rosto. Posso? Ela não respondeu com palavras, mas não se afastou. Caio inclinou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi com uma suavidade que a surpreendeu. Não foi um beijo de paixão ardente ou desejo urgente. Foi um beijo de reconhecimento, de respeito, de duas almas que se encontraram em um momento de completa honestidade. Ele a beijou como se ela fosse preciosa, como se fosse frágil e forte ao mesmo tempo. Quando se separaram, Caio apoiou a testa na dela, ambos respirando irregularmente. Isso muda tudo, murmurou Helena. Já havia mudado, respondeu ele. Apenas deixamos que isso viesse à superfície. Eles permaneceram ali por longos minutos, abraçados, levemente, observando a cidade se iluminar completamente enquanto a noite caía. Helena sentia que havia cruzado uma linha invisível, que nada mais seria como antes. Quando finalmente se separaram, seus problemas não haviam desaparecido. Ela ainda era uma viúva com uma filha pequena, ainda vinha de um mundo diferente dele, ainda tinha que provar seu valor todos os dias. Mas agora sabia que não estava enfrentando tudo isso sozinha. Vou levá-la para casa, disse Caio suavemente. Não precisa. Helena. Ele sorriu, o primeiro sorriso completamente relaxado que ela havia visto dele. Deixe-me cuidar de você, pelo menos hoje. Ela assentiu, permitindo-se pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, aceitar que talvez merecesse ser cuidada. A segunda-feira chegou carregada de tensão no ar. Helena percebeu desde o primeiro momento em que pisou no 40º andar. Os olhares eram diferentes, mais insistentes, carregados de especulação maliciosa. As conversas paravam abruptamente quando ela passava, retomadas em sussurros assim que se afastava. Bom dia, Helena, cumprimentou Fernanda da área financeira, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está radiante hoje. Helena murmurou um cumprimento e seguiu para sua mesa, sentindo o peso de dezenas de olhares em suas costas. Não precisava ser um gênio para entender o que estava acontecendo. Alguém havia visto ela e Caio saindo juntos na sexta-feira. Ou talvez as mudanças sutis no comportamento de ambos fossem mais óbvias do que imaginavam. Caio chegou uma hora depois, como sempre elegante e controlado, mas Helena percebeu a tensão em seus ombros quando ele passou por sua mesa. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e ela viu neles a mesma preocupação que sentia. Helena, pode vir à minha sala, por favor? Disse ele em voz alta, profissional demais. No escritório, ele fechou a porta e se virou para ela, a expressão sombria. Está ouvindo os comentários? Sim. Helena cruzou os braços, numa postura defensiva. O que esperava que acontecesse? Que as pessoas fossem profissionais o suficiente para manter opiniões pessoais fora do ambiente de trabalho. Caio, seja realista.
Eu sou a mulher simples que apareceu do nada e foi promovida diretamente para assistente pessoal do CEO. Agora estamos próximos. É natural que façam conexões. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração raro nele. Não me importo com o que pensam, mas eu me importo. A voz de Helena saiu mais alta do que pretendia. Porque isso afeta diretamente minha credibilidade, minha capacidade de fazer meu trabalho, minha reputação nesta empresa. Durante o resto da manhã, Helena sentiu o ambiente se tornando cada vez mais hostil. No banheiro, ouviu duas executivas comentando sobre certas pessoas que chegam longe usando charmes femininos. No elevador, percebeu cochichos que paravam quando ela entrava. Na hora do almoço, decidiu comer na mesa para evitar o refeitório. Isso é ridículo, disse Caio, aparecendo ao lado de sua mesa com uma expressão determinada. Vamos almoçar juntos, publicamente. Não, Helena disse que não, Caio. Não vou dar mais munição para essa situação. Então vai se esconder? Deixar que os preconceitos de outras pessoas ditem como deve viver? Ela o encarou com firmeza. Vou ser inteligente. Existe uma diferença. A tensão entre eles foi palpável pelo resto da tarde. Caio tentou agir normalmente, mas Helena percebeu que ele estava controlando cada palavra, cada gesto, cada olhar. A espontaneidade que havia começado a surgir entre eles foi substituída por uma formalidade forçada que doía em ambos. Na quarta-feira, a situação escalou. Helena estava organizando alguns contratos quando ouviu risadas vindas da sala de reuniões. Através da porta entreaberta, viu 3 executivos de nível médio em uma conversa animada. Imaginem só se ela engravida, disse um deles, provocando gargalhadas dos outros. Aí sim vai garantir a posição dela aqui. Ela não é burra, respondeu outro. Sabe muito bem o que está fazendo. Mulher pobre, viúva, com filha, é o perfil perfeito para despertar o instinto protetor masculino. O Montenegro sempre foi inteligente para negócios, mas com mulher. O terceiro balançou a cabeça. Está sendo manipulado e nem percebe. Helena sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Cada palavra era uma punhalada, não só pela crueldade, mas porque tocava em medos que ela mesma carregava. Seria isso que Caio pensava dela? Seria isso que todos pensavam? Saiu da empresa mais cedo naquele dia, alegando mal-estar. Passou a noite em claro, refletindo sobre sua situação. Na manhã seguinte, sua decisão estava tomada. Preciso falar com você, disse a Caio assim que ele chegou. No escritório dele, Helena respirou fundo antes de começar. Estou pedindo demissão. Caio parou no meio do movimento de sentar-se. O quê? Não posso mais trabalhar aqui. Por causa dos comentários idiotas de algumas pessoas? Por causa do que isso está fazendo comigo, com você, com minha filha. Helena se aproximou da mesa dele. Ontem ouvi 3 executivos especulando se eu vou engravidar para garantir minha posição. Hoje de manhã, a mãe de uma coleguinha da Isadora me perguntou se era verdade que eu estava envolvida com meu chefe. Caio se levantou bruscamente. Helena, isso é temporário. As pessoas se acostumam, os boatos morrem. E se não, morrerem? E se isso me seguir para sempre? E se Isadora crescer ouvindo que sua mãe conseguiu as coisas na vida dormindo com o chefe? Você sabe que não é assim. Eu sei. Mas o mundo não sabe. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas manteve a voz firme. Caio, eu não posso construir minha vida baseada na sua proteção. Não posso criar minha filha em um ambiente onde sempre seremos vistas como oportunistas. Então o que está propondo? Que nunca mais nos vejamos? Estou propondo que eu encontre meu próprio caminho, que prove para mim mesma e para o mundo que posso vencer sozinha. Caio a observou em silêncio por longos segundos. Isso não é sobre independência, Helena. É sobre medo. Talvez seja.
mas é meu medo para lidar. A conversa se estendeu por mais 1 hora, com Caio tentando dissuadi-la e Helena mantendo-se firme em sua decisão. No final, ele aceitou sua carta de demissão com relutância, mas não sem antes fazer uma última tentativa. Ao menos deixe-me ajudar na transição. Posso dar referências, indicar você para outras empresas. Não, preciso fazer isso completamente por conta própria. Helena limpou sua mesa, sob os olhares curiosos dos colegas. Alguns pareciam satisfeitos com sua saída, outros genuinamente surpresos. Caio permaneceu em seu escritório, com a porta fechada durante todo o processo. Quando estava prestes a sair, ele apareceu no corredor. Helena! Ela se virou, segurando a pequena caixa com seus pertences pessoais. Obrigada por tudo, Caio. De verdade. Isso não é um adeus. Talvez seja melhor se for. Caio a observou caminhar em direção ao elevador, cada passo parecendo levá-la mais longe do que a distância física sugeria. 2 semanas se passaram. Helena havia se inscrito em diversas vagas, comparecido a entrevistas, mas ainda não havia conseguido nada concreto. O dinheiro que tinha economizado estava acabando rapidamente, e a pressão de sustentar Isadora pesava cada dia mais. Era uma quinta-feira chuvosa, quando a campainha tocou. Helena estava ajudando Isadora com um desenho na mesinha da sala quando ouviu a voz familiar através da porta. Helena, sou eu. Caio. Ela hesitou por longos segundos antes de abrir. Caio estava encharcado pela chuva, seus cabelos escuros grudados na testa, o terno caro completamente desalinhado. Ele olhou por cima do ombro dela, absorvendo o pequeno apartamento. A sala minúscula, os móveis simples, as paredes com infiltração. Posso entrar? Helena se afastou, permitindo que ele passasse. Isadora ergueu os olhos do desenho e sorriu. Oi, tio Caio. Oi, princesa. Ele se agachou para ficar na altura dela. Que desenho lindo é esse? É nossa casa nova. Mamãe disse que vamos mudar para um lugar melhor. Caio olhou para Helena com uma expressão questionadora. Não consegui pagar o aluguel, ela explicou em voz baixa. Temos que sair até o final do mês. Helena. Isadora, que tal ver televisão no quarto? Interrompeu ela, evitando o olhar dele. Quando ficaram sozinhos, o silêncio foi pesado. Caio observava cada detalhe do ambiente. A geladeira velha, o sofá desbotado, as roupas secando no varal improvisado. Por que não me procurou? Porque isso é exatamente o que não queria que acontecesse. Helena se sentou no sofá, parecendo pequena e cansada. Você vindo aqui, vendo isso, sentindo pena de mim. Não sinto pena de você. Então o que sente? Caio se aproximou e se sentou ao lado dela, cuidadoso para manter certa distância. Admiração, respeito e uma vontade enorme de estar ao seu lado enquanto você conquista tudo o que merece. Helena baixou os olhos. Não é isso que as pessoas veem quando olham para nós juntos. Que se danem as pessoas. Fácil. Falar quando você não é quem tem a reputação destruída. Caio se virou completamente para ela. Helena, olhe para mim. Quando ela obedeceu, ele continuou. Eu não quero te resgatar. Não quero ser seu salvador. Quero ser seu parceiro. Quero caminhar ao seu lado enquanto você constrói sua própria vitória. Como? Aceite que eu te ame, não apesar de suas dificuldades, mas com elas. Aceite que existem pessoas que querem apoiar você sem te diminuir. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que ele falava em amor abertamente. Caio, não precisa responder agora, mas pense nisso. Talvez a verdadeira força não seja fazer tudo sozinha. Talvez seja ter coragem de aceitar ajuda sem perder sua identidade. Ele se levantou, beijou suavemente o topo da cabeça dela e se dirigiu à porta. Vou deixar meu cartão na mesa. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me procure.
Não como seu ex-chefe, como alguém que se importa com você. Depois que ele saiu, Helena ficou olhando o cartão por um longo tempo, ponderando suas palavras. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se considerar que talvez houvesse um meio termo entre depender completamente de alguém e enfrentar tudo sozinha. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde chuvosa no apartamento de Helena. O Salão Nobre da Montenegro Incorporações nunca havia sediado um evento como aquele. Entre os lustres de cristal e mesas decoradas com arranjos elegantes, circulavam mulheres que raramente pisavam em ambientes tão luxuosos. Empregadas domésticas, faxineiras, vendedoras ambulantes, manicures, todas vestidas com suas melhores roupas, algumas claramente emprestadas, outras compradas especialmente para a ocasião. Helena parou na entrada do salão, impressionada. Isadora, ao seu lado, segurava sua mão com força, igualmente deslumbrada com a grandiosidade do lugar. "Mãe, é aqui que você trabalhava?" perguntou a menina, sussurrando como se estivesse numa igreja. "Sim, princesa, é aqui." O Projeto Recomeço havia nascido de uma conversa casual entre Helena e Caio, quando ela finalmente aceitara sua ajuda, não como dinheiro ou favor, mas como parceria genuína. Ela havia conseguido um emprego numa empresa de consultoria, menor, mas respeitável, e aos poucos reconstruía sua independência. Foi quando mencionou, durante um de seus encontros cuidadosos e discretos, sobre quantas mulheres conhecia com potencial desperdiçado por falta de oportunidades. "Por que não fazemos algo a respeito?" havia sugerido Caio. O resultado estava ali, um programa de capacitação e contratação, voltado especificamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Não caridade, mas oportunidade real. Trabalho digno, salário justo, possibilidade de crescimento. "Helena!" Clara, a ex-secretária executiva de Caio, aproximou-se com um sorriso genuíno. "Que bom que chegou." O senhor Montenegro estava ansioso. Helena sentiu as bochechas esquentarem. Nos últimos meses, ela e Caio haviam desenvolvido algo que não cabia em definições convencionais. Não eram namorados no sentido tradicional, mas eram mais que amigos. Encontravam-se regularmente, sempre em locais neutros, sempre com Isadora presente. Caio havia respeitado religiosamente o ritmo dela, o espaço que ela precisava para se reconstruir. "Mamãe, posso pegar um docinho?" Isadora apontou para a mesa de doces decorada como um castelo de contos de fadas. "Claro, amor, mas só um por enquanto." Helena observou a filha correr em direção à mesa, seu vestidinho azul marinho, o mesmo da primeira entrevista, mas agora com um laço novo, esvoaçando ao vento. Desde que começara a trabalhar na consultoria, conseguira proporcionar algumas pequenas melhorias na vida de ambas. Não luxos, mas dignidade. Um apartamento melhor, roupas decentes, a tranquilidade de saber que haveria comida na mesa. Helena Silva, ela se virou para encontrar uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida com um conjunto simples, mas impecável, estendendo a mão com nervosismo. "Sou Conceição. Trabalho como faxineira há 20 anos, mas sempre quis mexer com o computador. Ontem soube que fui selecionada para o programa de capacitação." Os olhos de Conceição brilhavam com lágrimas contidas. "Parabéns", disse Helena, apertando calorosamente a mão oferecida. "Tenho certeza de que você vai se dar muito bem. A senhora foi nossa inspiração, sabia?" continuou Conceição. "Quando o senhor Montenegro contou sua história, como conseguiu mudar de vida, deu esperança para muitas de nós." Helena sentiu um nó na garganta. Não sabia que Caio havia usado sua história como exemplo. "Todas nós temos potencial, Conceição. Às vezes, só precisamos de uma oportunidade para mostrá-lo." A festa fluía ao redor delas.
Executivos da empresa conversavam genuinamente com as novas contratadas, algumas das quais já estavam trabalhando há um mês e mostravam resultados excelentes. Helena observava as interações, notando como o ambiente, inicialmente tenso pela mistura incomum de classes sociais, havia se tornado naturalmente caloroso. Damas e cavalheiros, a voz de Caio ecoou pelo sistema de som, fazendo o salão se acalmar. Gostaria de pedir sua atenção para algumas palavras sobre este projeto, que é motivo de tanto orgulho para nossa empresa. Helena o viu no pequeno palco improvisado, elegante como sempre. Mas havia algo diferente em sua postura, uma suavidade que não existia antes, uma humanidade que ela havia ajudado a despertar. O projeto Recomeço nasceu de uma conversa com alguém muito especial. Alguém que me ensinou que talento e determinação não têm classe social. Continuou Caio, seus olhos encontrando os de Helena na multidão. Helena Silva me mostrou que as maiores vitórias vêm das maiores adversidades e que a verdadeira riqueza de uma empresa está nas pessoas que fazem parte dela. Aplausos ecoaram pelo salão. Helena sentiu o rosto esquentar quando percebeu que todos os olhares se voltavam para ela. Helena, poderia se juntar a mim aqui? Não, murmurou ela, balançando a cabeça. Vai, mãe. Isadora apareceu, ao seu lado, o rosto salpicado de açúcar dos docinhos. O tio Caio tá chamando você. Com o encorajamento suave da multidão, Helena se dirigiu ao palco, cada passo parecendo eterno. Quando chegou ao lado de Caio, ele estendeu o microfone para ela. Eu não esperava falar hoje, começou Helena, sua voz inicialmente trêmula. Mas, olhando para vocês, vendo os rostos de pessoas que conheço a luta, que sabem o que é acordar todo dia, sem ter certeza se haverá trabalho, se haverá comida, sua voz foi ganhando força. Quero que saibam que vocês não estão aqui por favor ou caridade. Estão aqui porque merecem, porque têm valor, porque cada uma de vocês carrega dentro de si a capacidade de transformar não só a própria vida, mas a vida de quem ama. O silêncio no salão era absoluto. Há um ano eu trouxe minha filha para uma entrevista porque não tinha com quem deixá-la. Todos riram, julgaram, sussurraram. Hoje, ela está aqui vendo sua mãe falar sobre dignidade e oportunidade. Isso é o que acontece quando não desistimos de nós mesmas. Nesse momento, Isadora rompeu o cordão de isolamento improvisado e correu para o palco. Mãe! Gritou, subindo os degraus com a agilidade de uma criança determinada. Helena abaixou-se para receber a filha, que a abraçou com força. O microfone captou o sussurro de Isadora. Tô orgulhosa de você, mãe. Não havia um olho seco no salão. Conceição chorava abertamente, assim como várias outras mulheres que viam naquela cena a representação de suas próprias lutas e esperanças. Caio aproximou-se de Helena e Isadora, tomando o microfone delicadamente. Helena trouxe algo para minha vida que eu não sabia que estava faltando, disse, sua voz carregada de emoção. Ela me ensinou que amor verdadeiro não é sobre proteger alguém do mundo, mas sobre caminhar junto enquanto essa pessoa conquista o mundo. Ele se virou para ela, ignorando completamente a plateia. Helena, você me mostrou que força real não é nunca cair, mas sempre se levantar. Que dignidade não é sobre de onde viemos, mas sobre para onde vamos. E que, às vezes, as melhores escolhas da vida são as que fazemos dia após dia, não apenas uma vez. Helena sentiu o coração disparar. Havia algo definitivo naquelas palavras. Uma declaração que ia além do romantismo. Não posso prometer um conto de fadas, continuou Caio. Não posso prometer que será fácil navegar entre nossos mundos diferentes ou que as pessoas não vão julgar. Mas posso prometer que vou estar ao seu lado, respeitando sua independência, admirando sua força e amando você exatamente como você é. Caio,
sussurrou Helena, consciente de que centenas de pessoas os observavam. Casa comigo, disse ele, não como pedido desesperado, mas como convite sereno. Não porque precisa, mas porque escolhe. Não para ser salva, mas para sermos parceiros. Não para um final feliz, mas para um começo real. Isadora, ainda no colo da mãe, bateu palmas com entusiasmo. Fala que sim, mãe! O tio Caio é legal! Helena olhou ao redor do salão. Via Conceição sorrindo através das lágrimas. Via as mulheres do programa segurando as mãos umas das outras. Via executivos da empresa genuinamente emocionados. Via um mundo que havia aprendido, pelo menos naquele momento, que valor humano não tem classe social. Sim, disse ela simplesmente. Os aplausos explodiram, mas Helena mal os ouvia. Estava perdida no sorriso de Caio, no abraço apertado de Isadora, no sentimento de que finalmente havia encontrado não um príncipe encantado, mas um parceiro de verdade. Meses depois, quando contassem essa história, não seria sobre uma Cinderela que casou com um príncipe. Seria sobre duas pessoas que escolheram, dia após dia, construir algo real juntos. Sobre uma mulher que provou que força e vulnerabilidade podem coexistir. Sobre um homem que aprendeu que poder verdadeiro está em elevar outros. E sobre uma menina chamada Isadora, que cresceu sabendo que sua mãe nunca precisou ser salva. Apenas amada, respeitada e apoiada enquanto salvava a si mesma. O salão continuou em festa até tarde da noite, mas para Helena, Caio e Isadora, a verdadeira celebração estava apenas começando. Era a festa dos que já foram invisíveis e agora sabiam, com absoluta certeza, que sempre tiveram valor, sempre tiveram brilho, sempre tiveram o direito de serem vistos.